Muito bem, meus caros. Muito bom dia. Eu espero que vocês aí estejam recuperados, né, do final de semana, porque eu sei que, pelo menos aqui em São Paulo, o carnaval já começou, né? Então, quem saiu por aí pulando nos blocos de rua nesse final de semana deve estar aí muito cansado, né? Mas muito bem, muito bem. Vamos começar a semana, é ou não é? Então vejam. Bom, antes de mais nada, não sei se vocês viram lá no Instagram, mas o Tipe que apareceu aqui, acho que em um ou dois áudios, o Tipe essa semana, esse domingo aqui cedo, ele, ele, ele partiu, né? Eu ia falar que ele morreu, mas morrer é uma palavra dura, né? Então, mas assim, ele era já bem velhinho, né? E ele cumpriu bem o papel dele de gato e sempre foi um gato de apartamento. E quando nós mudamos aqui para essa casa onde a gente mora hoje, isso foi há uns 3, 4 anos. Bom, imaginem, né? Ele descobriu a vida, né? Então, já era um gato idoso na época, mas aí, poxa, aí para ele foi uma festa. Descobriu o que é sair à noite por aí, e encontrou amigos que ele trazia para cá e dividiam a comida e caçou um monte de passarinho, enfim. Então o Tipe não vai aparecer mais aqui nos nossos áudios pedindo para eu abrir a porta, mas ele cumpriu muito bem o papel dele de gatinho. Tá bom? Então vamos lá. Olha, eu recebi uma pergunta aqui numa das redes sociais aí, de um rapaz chamado Fernando, né? E o Fernando diz assim, quer dizer, que ele está muito feliz por participar do grupo aqui no Telegram, né? Mas que ele quer saber o seguinte, quer dizer, ele quer saber como é que ele faz para pegar essas reflexões que eu faço aqui, esses insights meus e tudo mais. Bom, como é que ele pode passar para a escrita dele essas ideias que eu coloco aqui? Né? E como também que ele pode fazer de tudo isso, de todo esse material que eu estou aqui passando para vocês todos os dias, como é que ele pode transformar tudo isso numa narrativa que dê sentido à vida dele? Bom, então vejam, é uma pergunta complexa, né? Isso é uma pergunta aí, não é fácil de resolver, não é fácil de responder essa pergunta. Né? Eu fiquei pensando, né? Então vejam, quer dizer, primeiro vamos partir de uma ideia importante. Né? Vejam, eu não tenho como saber que ordem vocês vão dar para tudo que eu falo aqui. Quer dizer, isso é uma decisão que cabe aí a cada um. Né? Por quê? Porque o que eu falo aqui serve para diferentes problemas, para diferentes questões que fazem parte do mundo da escrita e da literatura, né? Do mundo da criação literária e do mundo de como nós lemos e de como nós entendemos os textos literários. Né? Então, eu realmente não tenho como saber de que forma vocês vão usar todo esse material, né? E por que eu não tenho como saber? Porque, bom, eu não conheço a vida de cada um de vocês, né? Quer dizer, eu não sei quais são os objetivos que vocês têm, né? Eu não sei quais são as deficiências de formação que vocês têm, né? Eu não sei os diferentes tipos de dificuldades que cada um de vocês enfrenta, né? Tá certo? Quer dizer, o que eu posso dizer é que os temas vão se interligando de um áudio ao outro. Tá?
Às vezes não parece, mas se você prestar atenção, você vai ver que há uma linha de pensamento interligando os áudios. Bom, pode ser que ela não vá servir inteirinha para todos vocês, mas certamente vai servir de diferentes formas para cada um de vocês. Né? Agora, o mais importante é que vocês precisam usar essas reflexões que eu faço aqui. Bom, vocês precisam usar elas com inteligência, não é? Ou seja, os meus insights precisam servir para vocês terem os seus insights. Né? Quer dizer, esse é o caminho da inteligência. Né? Quer dizer, o caminho da inteligência é vocês pegarem as minhas ideias, compararem com as ideias que vocês têm, né? Depois compararem com as ideias de outras pessoas, né? Mesmo que sejam ideias opostas, né? E tirar dessa relação entre as ideias, né? Ou até mesmo de uma possível oposição de ideias, tirar as conclusões de vocês. Né? Quer dizer, o caminho da inteligência é esse, meus caros. Quer dizer, você consegue ver a complexidade, a dificuldade ou a solução do que eu falo aqui nos meus áudios. E consegue também ver a complexidade, a dificuldade ou a solução do que você pensa a respeito do mesmo tema. Ou do que outra pessoa pensa a respeito do mesmo tema. Né? E formando esse quadro na sua cabeça, você não só se decide por uma ou por outra ideia. Né? Não, não é só isso. Mas você também pode criar a possibilidade de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta ideia. Né? Você pode criar novas complexidades, novas dificuldades e novas soluções. Né? Essa é a nossa vida. Né? Nós estamos aí imersos num oceano de ideias. Nós recebemos estímulos mentais de todos os lados, a todo momento. Né? A gente acredita em alguns, despreza outros. Né? E vejam, isso também não quer dizer que a gente sempre escolhe o melhor. Não, não é assim. Né? Muitas vezes a gente erra, volta atrás, faz novas escolhas. Né? Isso é a vida. Agora, é exatamente por essa razão, é exatamente pelo fato da vida ser assim, que nós precisamos estar sempre prontos a reagir aos estímulos do mundo, né, com uma certa dose de ceticismo. Né? Quer dizer, ceticismo em relação ao mundo, né, em relação às nossas próprias conclusões. Né? Quer dizer, claro, quer dizer, se você nunca tem algum tipo de incerteza, de dúvida, né? Bom, eu acho que isso é um problema. Entendeu? Quer dizer, se você não tem incertezas, se você não tem dúvidas, bom, isso no mínimo quer dizer que você não pensa a respeito da vida. Né? Quer dizer, que você não questiona, né, o que as outras pessoas dizem e também você não se auto-questiona. Né? Eu acho que muita gente entende errado essa coisa de ter incertezas, de ter dúvidas. Né? Muita gente confunde ter dúvidas, ter incertezas, ter questionamentos, confunde tudo isso com ficar paralisado, né? Ou não fazer nada. Né? E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário.
é refletindo a respeito das nossas dúvidas, das nossas incertezas, que nós conseguimos tirar as nossas conclusões. Ou seja, conseguimos ter as nossas próprias ideias, os nossos próprios insights. Tá? E vejam, a gente precisa aceitar que essas dificuldades, essas incertezas, essa incessante comparação entre o que as outras pessoas dizem, né, né, o que eu digo e o que você acredita, bom, esses exercícios, né, de reflexão, eles fazem parte da vida inteira, meus caros. Né? Tá? É por isso que quando um aluno ou um escritor aí que está começando a escrever, né, chega para mim e me diz assim, mas professor, né, em que momento o processo criativo vai se tornar mais fácil, mais simples? Né? A partir de que momento eu vou escrever com mais facilidade? Eu disse assim, olha, eu espero que nunca. É o que eu sempre respondo. Tá? Quer dizer, aí, claro, a pessoa fica assustada, né? Mas aí eu explico. Quer dizer, por que nunca? Porque a vida intelectual, a vida do escritor, né? Do poeta, do romancista, do ensaísta, a vida do escritor é repleta de incertezas. Né? E a principal incerteza, a principal é que a cada novo texto você vai estar começando tudo de novo. A cada novo texto que você começa é como se você saltasse novamente para o desconhecido. Né? Claro, claro que você planeja o que você vai escrever, claro que você vai acumulando experiência e isso vai te dar algum tipo de traquejo, né? Claro, mas o processo criativo, bom, a gente nunca tem pleno controle sobre ele, nunca tem controle absoluto. A gente nunca sabe, né, por quais caminhos, né, os nossos insights, a nossa mente vai nos conduzir. E é por isso que a vida do escritor exige coragem, exige paciência, exige persistência, exige abertura ao mundo, né? E exige, claro, um desejo sincero de empatia. Ou seja, você precisa ser capaz de se colocar no lugar das outras pessoas. Você precisa ser capaz de se identificar com o outro, de sentir o que ele sente. Né? Bom, mas enfim, vamos voltar aí à pergunta do Fernando. Né? Quando eu faço uma reflexão aqui, né, você primeiro precisa tentar entender o que eu estou dizendo. Né? Esse é o primeiro passo. Depois, qual é o segundo passo? Depois você se coloca no meu lugar e tenta pensar como eu penso. Tá? Aí depois, no terceiro passo, você argumenta comigo. Você tenta buscar os furos da minha reflexão, do meu pensamento. Depois você imagina como outras pessoas que você conhece, como outros autores que você leu, ou como outros professores que você tem, como eles pensariam a respeito do que eu falo aqui. E aí então você compara tudo isso com o que você pensa.
e então você tira as suas próprias conclusões. Então, assim, não há outro caminho. É agindo assim que nós vamos aproveitando a nossa experiência e, e a experiência dos outros e vamos formando as nossas próprias ideias. Vamos fazendo o nosso próprio caminho. Agora vejam, é claro que tudo isso não é mero achismo. Né? É claro que você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, você precisa ter uma boa experiência no campo dessas ideias que eu, que eu explico aqui, né? Quer dizer, na área de escrita e de literatura. E é claro que não basta o conhecimento, mas você precisa também ser um observador atento. Né? Você precisa se habituar a fazer essas conexões entre duas ou mais ideias. Né? E muitas vezes fazer conexões entre ideias que num primeiro momento, para muitas pessoas, parecem não ter nenhuma relação. Né? Ou seja, você precisa se acostumar a fazer conexões, a fazer ligações, que a gente poderia chamar aí de conexões transversais. Né? Quer dizer, imagine aí o trajeto de uma rua transversal que vai cortando, né? Aí num sentido aí oblíquo, né? Várias, centenas de outras ruas. Tá? É assim que o nosso pensamento precisa ser. É assim que nós vamos fazendo conexões com ideias que muitas vezes parecem que não têm nenhuma relação. E para fazer essas conexões, bom, vale qualquer ideia. Né? Valem as ideias novas e as ideias antigas, né? Valem as ideias que são utilizadas e que são defendidas hoje, e as ideias que hoje parecem aí que estão esquecidas e que todo mundo rejeita até hoje. Né? Então veja, os elementos das suas ideias, né? Eles podem ser antigos, podem parecer ultrapassados, né? Não importa. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso. O que importa são as novas combinações que você vai realizar, né? Unindo na sua cabeça, né? Ideias novas e antigas. Ideias que parecem ultramodernas e ideias que parecem ultrapassadas. Tá? Então, no fundo, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de ousadia. Ousadia. Né? Então, assim, na vida do pensamento, é preciso você ter ousadia. Você precisa fazer conexões entre diferentes ideias e chegar, por meio dessas conexões, às suas próprias ideias. E para fazer isso, bom, você precisa ter uma certa audácia, um certo atrevimento. Tá? Precisa ter ousadia. Né? Um outro preconceito que a gente precisa abandonar, né, é de que, assim, de que as ideias estão necessariamente separadas. Né? Quando, na verdade, isso não é bem assim. Né? No fundo, todo o conhecimento humano é uma longa cadeia de ideias, né? E elas vão se interrelacionando. Na verdade, elas estão se interrelacionando desde que o homem começou a pensar e a gravar as suas ideias em algum material ou a transmitir essas ideias de alguma forma. Então vejam, esse é o trabalho da inteligência.
Quer dizer, é para isso que eu ofereço estes áudios aqui todos os dias. É para que você busque relações, para que você construa conexões, para que você construa conexões entre os fatos, entre as novas e as velhas ideias, entre diferentes leituras, entre diferentes experiências, entre diferentes maneiras de analisar o mesmo problema, o mesmo fato, a mesma informação. Ah? Mas vamos pensar num exemplo. Ah? Vamos pensar num exemplo. Quer dizer, então, aqui, tem um áudio aqui, de uns dias atrás, aí, em que eu falo a respeito das 3 metamorfoses do espírito, de acordo com o filósofo Nietzsche, né? Filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Bom, muito bem. Então, o que eu faço? Eu fui lá no livro do Nietzsche, peguei a ideia dele, e o que eu fiz com ela? Eu construí uma analogia, né, com o processo criativo de um escritor. Tá certo? Bom, mas será que o Nietzsche pensou nisso? Né? Será que o Nietzsche, se ele tivesse vivo, né, ele iria aprovar o que eu fiz? Né? Bom, eu não faço a menor ideia e não estou nem um pouco preocupado com isso. É? Não. Eu fui lá, peguei a ideia que estava lá naquele livro e criei uma conexão. Né? Quer dizer, eu estabeleci uma relação transversal. Peguei uma ideia filosófica, tá? E trouxe ela para o meu campo, que é o campo da criação literária, da produção de texto. Tá? Foi o que eu fiz. Agora, você, o que você tem que fazer? Bom, você ouve o áudio. Tá? Vamos supor que você nunca tinha ouvido falar nessa ideia do Nietzsche. O que você precisa fazer para aproveitar bem o meu insight? Tá? Bom, você precisa ir até o texto do Nietzsche. Tá? Eu cito onde que o texto está. Tá? Você tem que ir lá, você tem que ler o que ele fala, você tem que comparar o que ele fala com o que eu falo, e você precisa pensar a respeito disso. Tá? E se o assunto te interessar, bom, você pode procurar outros textos, outros comentários a respeito desse tema do Nietzsche. E aí, devagar, pensando, refletindo, tirando as suas próprias conclusões, né? E, no final de tudo, quem sabe até escrevendo um texto, você chega às suas conclusões. Tá? Agora, vejam, esse processo, ele não é automático, ele não pode ser automático. Tá? Por quê? Porque nós não somos máquinas, nós não somos computadores que a gente enfia lá um monte de informações e o sistema absorve tudo aquilo. Não. Quer dizer, esse processo ele exige paciência e exige, como eu disse, ousadia. Quer dizer, você pega esses 2 elementos, né, o meu áudio e o texto original do Nietzsche, e você vai olhar tudo sob diferentes perspectivas. Né? Você vai analisar se esses elementos realmente se encaixam ou não, de acordo com o seu ponto de vista. E como eles se encaixam, ou como eles não se encaixam. E assim você começa a criar as suas relações. Você começa a estabelecer as suas conexões. E enquanto você vai montando e desmontando e montando de novo esse quebra-cabeça, bom,
sem perceber, você já está pensando. Você já está tendo as suas ideias, você já está tirando as suas conclusões. E é assim que você pode aproveitar tudo isso para dar um sentido à sua vida, para dar um sentido para os seus pensamentos, né? E até mesmo para os seus textos, para a sua escrita, para o seu método de criação. Tá certo, meus caros? Então é isso. Começamos a semana já e vamos em frente, tá bom? Um abração para vocês. Tudo de bom. Até amanhã.